Apresentação: Carlão de Freitas. 11h06. Bom dia, está começando o CBN Esporte. Enfim, sextou, 23 de maio de 2025, uma sexta-feira com toda a repercussão dos jogos de ontem, da Copa do Brasil, a preparação dos nossos clubes para a rodada de Série C, de Campeonato Brasileiro, muita Ancelotti já despediu do Real Madrid e já nós vamos falar muito. Vamos começar com o basquete. A LBF, o basquete de Campinas, foi derrotado ontem à noite pelo Sampaio Corrêa por 60-56. A partida foi disputada lá no Maranhão. O resultado deixa o time campineiro na 5ª posição com 24 pontos. As meninas voltam à quadra na terça-feira que vem contra Blumenau, novamente fora de casa. Permanecendo no basquete agora, NBA, o Oklahoma City Thunder venceu o Minnesota Timberwolves por 118-103 ontem à noite pela segunda partida da série na final da Conferência Oeste dos Playoffs. O jogo foi disputado no Paycon Center. A partida foi de domínio do time da casa, que no segundo tempo conseguiu liquidar o jogo e abrir 2-0 no duelo. A terceira partida da série entre Oklahoma e Minnesota será realizada amanhã no Target Center em Minnesota às 9h30 da noite. Agora vamos para São Paulo, a preparação do tricolor paulista, tem o Mirassol amanhã. A preparação do Corinthians tem um bom duelo, hein, contra o Atlético Mineiro lá no Mineirão. A classificação do Palmeiras à próxima fase da Copa do Brasil e esse Santos, meu Deus do céu, eliminado para o CRB. Vamos lá com o Gabriel Dudziak. O Santos foi eliminado da Copa do Brasil na noite desta quinta-feira. Em Maceió, o Peixe empatou novamente com o CRB, agora por 0-0, mas perdeu pelo placar de 5-4 nos pênaltis. O Palmeiras, por sua vez, garantiu a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil depois de vencer o Ceará novamente, agora por 3-0 em casa, graças a 2 gols de Estevão e 1 de Flaco Lopes. O São Paulo se prepara para encarar o Mirassol neste sábado à noite no Morumbi, enquanto o Corinthians treina para enfrentar o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Tá aí, bons jogos no final de semana também envolvendo as equipes do Campeonato Brasileiro. Olha o Carlo Ancelotti, o Real Madrid anunciou hoje pela manhã a saída do treinador. O italiano está de malas prontas para assumir a seleção brasileira na semana que vem. Ele se despede do Real amanhã, efetivamente às 11h15, na última rodada da La Liga contra o Real Sociedad. No comando do Real Madrid desde 2021, nessa segunda passagem, Ancelotti conquistou 2 Champions, 2 La Ligas, 2 Supercopas da UEFA, 2 Supercopas da Espanha, 1 Mundial de Clubes, 1 Intercontinental e 1 Copa do Rei. Fraco de currículo, homem, o Carleto Ancelotti. E vamos lá para Limeira. A Inter entra em campo amanhã às 4h lá no Major José Levi Sobrinho, em Limeira, para enfrentar o Itabirito. O Leão ocupa a vice-liderança do grupo A7 com 8 pontos. Os mineiros estão em sexto com 6 pontos. E aqui nos estúdios CBN, ele, Fábio Chaib, o sultão do rádio, ele traz os resultados de Copa do Brasil. Aliás, Fábio Chaib, que goleada do Massa Bruta. Fabião, bom dia, boa sexta-feira. Muito bom dia, Carlão de Freitas, bom dia, ouvinte CBN. Exatamente, o Bragantino não tomou conhecimento do Criciúma e fez 6-0 para cima do Tigre lá em Bragança Paulista. Com o resultado, o Bragantino está classificado às oitavas de final da competição. Quem também está classificado é o Cruzeiro, fez 3-0 para cima do Vila Nova ontem no Serra Dourada, já tinha ganho o primeiro jogo. O Cruzeiro então classificado às oitavas de final, assim como o Botafogo, mesmo perdendo para o Capital por 1-0, o Fogão garantiu vaga também às oitavas de final. E ontem, em Florianópolis, no Orlando Scarpelli, o Internacional bateu o Maracanã por 3-0. O Maracanã é do Ceará, mas vendeu o jogo lá para Florianópolis. Mas o fato curioso desse jogo, apesar da classificação do Internacional, o Inter, que venceu por 3-0, ainda teve 3 pênaltis a favor. Sabe o que aconteceram com os pênaltis? Perdeu.
os 3 perdidos, 2 por Alan Patrick e 1 por Wesley. A goleada podia ter sido maior, mas o Internacional não converteu os pênaltis, viu, Carlão? Rapaz do céu, o que está acontecendo, hein? A galera está desperdiçando pênaltis, né? Até ontem o Palmeiras também, né? Fez o gol na mesma jogada, mas o Estevão desperdiçou uma oportunidade. Será que os goleiros evoluíram? Será que os atacantes estão fraquejando? E nem se fale do Zé Ivaldo, né? Nossa. Perdeu o pênalti decisivo pro Santos eliminado pelo CRB. Que momento vive a capital alagoana, hein? CSA e CRB classificados. Contra 2 gigantes do futebol brasileiro, contra Grêmio e contra Santos. Um grande momento vive aí o CSA, vive o CRB. Que legal aí a sopa de letrinhas envolvendo o futebol alagoano. Gente, daqui a pouco tem uma participação do Luiz Augusto, direto de Ribeirão Preto, para falar da recuperação do Pedro Severino. Cara, um verdadeiro milagre. Filho do Lucas, que se acidentou aí há uns 2 meses, né, Fábio Scheiber? Foi no começo de março, Começo de março, foi dado até, iniciaram um protocolo de morte do garoto. Ele foi transferido para Ribeirão Preto e ontem, já no Arena, nós falávamos, né, sobre a recuperação através do Twitter do Luiz Augusto, nosso parceiro lá de Ribeirão, da Rádio CBN de Ribeirão Preto, e hoje ele vai participar conosco aqui do CBN Esportes para trazer aí atualizações do Pedro Severino. Milagre, 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 que coisa maravilhosa as notícias que chegam lá de Ribeirão através do Luiz Augusto. E também, claro, a participação de Anderson Gomes, hein, direto do Recife, para falar do Náutico, que se prepara para enfrentar a Ponte Preta amanhã no Estádio dos Aflitos. Ele já está nos corredores, eu já percebi que ele chegou. O Antônio Lupe já vai trazer os destaques de Guarani e Ponte Preta, o Bugre que encara o Figueirense na segunda-feira no Estádio Brinco de Ouro e a Macaca que encara o Náutico amanhã lá em Pernambuco. E você pode participar do CBN Esportes através do WhatsApp 19 99186 9070 99186 9070. O CBN Esportes comandado tecnicamente por ele, Valmir Bortoleto, de malas prontas. E isso ele vai para Recife apoiar a Macaca amanhã diante do Náutico Capibaribe. E a moça do online, a moça dos streams, dos efeitos especiais, dos milagres aqui das rádios CBN, é Samila Dip. Apresentação: Carlão de Freitas. 11h14, o intervalo é muito rápido. CBN Esportes Campinas. Bom dia pra você. Amanhã, Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz Que que conecta você. A sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. a rádio que toca notícia na nossa região. As coisas mais valiosas do mundo não têm preço. Doar sangue é um ato de amor, é um gesto solidário que devolve a quem precisa o bem mais precioso que existe no mundo, a saúde. Dê esse presente a alguém. Ligue para o Hemocentro ou banco de sangue mais próximo e agende sua doação. Eles estão de braços abertos para proporcionar uma experiência segura e confortável. Doe sangue, doe vida. Iniciativa CBN Campinas. A cada ano que passa, Trânsito. 11h16, sextou na RMC e, claro, sexta-feira, sinônimo de um trânsito mais agitado. Thaís Azevedo, bom dia. E as estradas, as ruas, as avenidas de Campinas e região.
Ótimo dia para você, Carlão. Bom dia para todo mundo. Uma ótima sexta-feira. Olha, Orozimbo Maia tem aquela lentidão ali pela pista da direita, da Rua Maria Monteiro até a Maternidade. Pela pista da esquerda, o motorista reduz a velocidade somente na saída da Avenida Brasil. Quem segue no sentido oposto, sentido norte-sul, tem lentidão na saída da Avenida Anchieta. A Avenida Senador Saraiva tem lentidão somente pela pista da direita, na chegada a Benjamin Constant e também na saída da Avenida Campos Sales. Quem segue pela Avenida Campos Sales tem excesso de veículos desde a Rua Álvares Machado até a Glicério. A Glicério tem boa movimentação, o motorista reduz a velocidade somente ali da Rua Conceição até a Avenida Moraes Salles, mas no restante da via, trânsito fluindo bem. Pela Avenida Moraes Salles, motorista encontra um ponto de obras próximo à Rua Coronel Quirino, sentido Nova Campinas, então tem lentidão por lá, na chegada a essa rua, né, a Coronel Quirino, mas no restante da via, trânsito fluindo bem, tanto sentido Nova Campinas quanto sentido centro. Carlão. Obrigado, Thaís. 11h17. Agosto é o mês mais crítico do período de estiagem, com mais riscos de queimadas. O ar está seco há meses e os ventos ajudam a espalhar o fogo. Por isso, redobre os cuidados. Não descarte lixo em lugares impróprios nem ponha fogo nele. Jamais limpe terrenos com fogo e tenha atenção com as bitucas de cigarro. Com a cooperação de todos, evitamos tragédias. Ligue para o 193 e ajude a evitar que o fogo se espalhe. Preserve a vida. Uma iniciativa IPTV. O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue é urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção. Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa aí. CBN Esportes Campinas. Horas 20 minutos, ele chegou, ele estava atendendo aos populares. Sim. Um homem que quando anda nas ruas de Campinas, ele é intensa. muito tietado. Olha ali. Antônio, cara, a gente está vendo uma cena aqui que ela é desumana pelo horário. 11h20 da manhã, estamos com o monitor ligado no Mais Você, brilhantemente apresentado por Ana Maria Braga. E o chefe Jefferson Rueda está ensinando aí um arroz de porco. Olha só. Rapaz do céu. Que coisa gostosa. Estou salivando feito um cão faminto. Antônio Lupe, bom dia, boa sexta pra você. Tudo bem, Carlão? Bom dia pra você, pro Chaibe e pra todo mundo. Você tá parecendo a onça que veio aqui pra Amparo, né? Salivando. Com a mesma fome, será? Não acredito que sim. Ô, Carlão, daqui a pouco a gente vai falar de Ponte e Guarani. A gente vai falar do provável time da Ponte, que joga contra o Náutico amanhã. Tem informações do adversário também. A gente vai falar sobre o Timbu, que é o com quem a Ponte mede forças nessa rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Guarani buscando reforços, pode ter mais novidades ainda na janela que abre no dia 1º. O Guarani enfrenta o Figueirense só na segunda-feira. E a gente vai falar também, Carlão, de uma notícia que, só de começar eu já fico arrepiado. O jogador Pedro Severino, que sofreu um acidente aqui na rodovia Anhanguera, próximo da cidade de Americana, e ainda continua em um hospital particular de Ribeirão Preto. Ele está se recuperando e durante a semana ele apareceu na janela do hospital e acenou para pessoas que estão em oração pela saúde do Pedro Severino. Quem vai trazer mais detalhes sobre esse milagre
é o repórter Luiz Augusto, da CBN Ribeirão Preto, que conta um pouco mais sobre o processo de recuperação desse guerreiro, Pedro Severino, jogador do Bragantino e também que passou pelas categorias de base do Botafogo. E aí, Lupe, bom dia para você e para os amigos ligados no CBN Esportes. Olha, até parece uma história de filme, mas está acontecendo na vida real aqui em Ribeirão. O atacante Pedro Severino, de 19 anos de idade, surpreendeu a todos ao aparecer na última quarta-feira à noite na janela do hospital em que ele está internado aqui na cidade. O Pedro foi até essa janela para agradecer a um grupo de orações, pessoas que se reuniram em frente ao hospital para fazerem aquela corrente de fé, torcendo pela recuperação do jogador. Amparado pelos pais, ele ficou em pé no quarto e foi até a janela para acenar para o público e agradecer por todo o carinho e por todas as orações. E nesta quinta-feira pela manhã, eu pude conversar com o Lucas Severino, ex-atacante do Botafogo, do Corinthians, do Atlético Paranaense, que é o pai do Pedro. Ele ainda não topou gravar entrevista, mas abriu alguns detalhes sobre todo esse processo delicado de recuperação do Pedro e autorizou que nós pudéssemos falar aqui na programação da CBN. Segundo Lucas, o Pedro recentemente passou por 2 cirurgias delicadas, que o fizeram ficar mais 22 dias internado na UTI do hospital. Mas desde a última segunda-feira, ou seja, no início dessa semana, o Pedro já voltou para o quarto da enfermaria do hospital. E o que o Lucas fez questão de deixar claro, para que a gente pudesse falar a todos que estão preocupados com a saúde do Pedro, é que ele é considerado um verdadeiro milagre. Segundo Lucas, o Pedro não está em estado vegetativo, como muitos poderiam imaginar, devido à gravidade do acidente que ele teve. Não, ele está bem, está evoluindo de maneira satisfatória, surpreendendo a todos e não corre mais risco de morte. E ele, inclusive, está interagindo com as pessoas que estão ali mais próximas dele no quarto do hospital. Ainda não há uma previsão de alta para que ele possa sair do hospital. Mesmo assim, a confiança da família é grande de que assim que passarem os últimos tratamentos e exames que precisam ser feitos ainda dentro do hospital, o Pedro vai receber mais essa ótima notícia de que vai poder receber alta e sair para voltar para casa dele, para ficar junto da família e também dos amigos. Para relembrar a história que envolve o Pedro, que é impressionante, no dia 4 de março, ele estava indo se apresentar no novo clube dele. O Pedro ainda tem contrato com o Botafogo, mas tinha sido emprestado ao Bragantino com vínculo até janeiro do ano que vem. Ele estava em um carro que se dirigia até Atibaia para se apresentar no CT do Bragantino. Só que no caminho, na rodovia Anhanguera, na altura da cidade de Americana, teve um acidente em que o carro em que o Pedro estava atingiu a traseira de um caminhão. Devido a esse acidente, o Pedro sofreu um traumatismo craniano. Chegou a ser levado inicialmente ao Hospital Municipal Valdemar Tebaldi, em Americana. E nesse hospital, chegou a ser aberto um protocolo para confirmação de morte encefálica, que tem a duração de 24 horas. Mas dentro desse período, o Pedro não se entregou, lutou pela vida dele e chegou a manifestar algumas reações, como tosse. Por isso, esse protocolo foi suspenso. Dias depois, assim que ficou estabilizado, o Pedro foi transferido para o hospital particular em que ele está até hoje, aqui em Ribeirão Preto. É uma história incrível que estamos acompanhando por aqui e que, claro, tem emocionado a todos, viu, Lupe? Volto com você. Obrigado, Luiz. Eu acho que uma palavra resume, né? Isso já foi usado no material do Luiz Augusto. Milagre. Nossa. Milagre. Não tem outra palavra. Não tem. Por tudo que esse menino passou, dado como morto praticamente, né, aqui em Americana, e de repente estas notícias maravilhosas que chegam lá em Ribeirão Preto através do Luiz. Que coisa, isso aí é filme, isso aí é sério. Maravilhoso, Meu né? Deus do céu, que coisa maravilhosa. É a prova realmente, respeito quem não acredita em Deus também, mas é a prova que Deus realmente existe na vida das pessoas, a fé é maior que qualquer coisa e realmente consegue mudar a vida, né? Consegue mudar os desígnios aí que foram feitos. Sabe que isso nesse caminho. É comprovado, né? A fé aumenta, né? Diz que a medicina comprova isso, de que a fé, ela pode... Eu sou católico, cara, mas essas coisas assim, a energia positiva, eu acho que leva a caminhos, com certeza, positivos, né? Ainda leva mais uma corrente legais. de oração, assim, com muita gente, Sim. né?
A família do Pedro, eu conheço o Lucas também, né? Pra quem não sabe, eu sou de Ribeirão, conheci o Lucas não como jogador, né? Mas já tinha ali largado a chuteira, já tinha pendurado a chuteira, mas ele vivia ali no Botafogo, é um cara muito educado, muito educado. A família é uma família muito religiosa também, e essa corrente de oração que foi feita, é claro que isso com certeza também ajudou na recuperação do Lucas. A corrente segue, né? Para que ele possa o mais rápido possível receber alta e ter aí a vida longa pela frente, né? Com certeza. O Lucas, pra quem não sabe ou não se lembra, é aquele jogador do Atlético Paranaense, revelado pelo Botafogo. Autor do primeiro gol da Arena da Baixada. Isso, fez muitos. No Atlético ele é ídolo, né? Ídolo. O Lucas é ídolo no Atlético, Ídolo. passou pelo Corinthians, fez carreira no futebol asiático, né? Uma joia lá do Pantera, lá do estádio Santa Cruz. É um cara que tem muito respeito lá em Ribeirão Preto. 11h27. O Antônio Lupe, esse celular novo aí ele é um fenômeno. CBN, meu Deus do céu, Olha, eu não tenho a ideia de quem comprou, mas quem comprou tá de parabéns, viu? Tá de parabéns. E olha, coisa maravilhosa. O pessoal fala em 11, 12, 13, esse é infinito. Né, esse não tem nem número, cara. E a galera participando conosco, 991869070, Lupe. Alguém aí falou 3-0 para o Santos ontem, esse time, se jogar com o Sub-15 da Ponte, perde, nunca vi time tão ruim. Quem mandou a mensagem foi o Hélio de Faria, final do telefone 5138. Foi o Fábio Scheibe que falou 3-0. Não, foi à tarde, o apresentador da tarde. Não conheço. Carlão, você viu o Cristiano Nunes será o preparador da seleção nestes 2 jogos, grande profissional. Cristiano Nunes, filho de Flamarion Nunes Tomazoli, iniciou a carreira aqui na Ponte, chegou até a ser diretor da Ponte, né? Mas fez muito sucesso na preparação física do Flamengo, do Internacional e hoje no Atlético Mineiro. Muito sucesso e parabéns aí pro Cris, que está fazendo história no futebol brasileiro. Tem mensagem de áudio também aqui do CBN Esportes. Pessoal, bom dia a todos aí, parabéns pelo programa. E Carlão, hein, como tá o coração santista aí, hein? Vai ser o bi-rebaixamento esse ano, hein? O Scheibe falando dos 2 gigantes brasileiros. O Santos já foi grande, hein? Hoje acabaram com a instituição, né? Dá dó de ver o Santos nessa situação, né? O time que o Rei jogou. E por ironia do destino, né? Lá no Rei Pelé. É só dar os parabéns, né? Dar os parabéns aí aos envolvidos. É uma pena ver o Santos nessa situação. Um abraço, pessoal. Bom programa a todos. Valeu. Final do telefone 0117 mandou aqui um sextou e um prato de refeição. Já deve estar saboreando um belo almoço. Já está no quem fez. Já foi, né? Agora só segunda-feira. Bom dia, pessoal do CBN Esportes. Essa foi uma das melhores notícias. Entre tantas coisas ruins, essa recuperação do Pedro Severino é de arrepiar, mesmo que Deus abençoe sempre ao Wagner de Hortolândia. Bom dia, amigos. Opa, pulei a mensagem aqui. Bom dia, amigos. Essa história de superação do guerreiro Lucas me levaram às lágrimas. Muito emocionante. É o Cleiton que mandou mensagem pra gente. Um abraço, estou na audiência. Ricardo, Jardim Miriam, Campinas. Quem falou que foi 3-0 foi o Carlão de manhã. Você falou, Carlão? Não, que ia ser 3? Mas acho que o pessoal não está você entendendo. deu um exemplo, né? Isso. Tá bom. Então, acho que o ouvinte não entendeu o que eu quis dizer. Eu falei, de repente, se a partida estiver 3-0, até se deu o que eu acho pouco provável, o Neymar poderia entrar. E por aí foi. O ouvinte não entendeu realmente o meu raciocínio. Mas, vida que segue e feliz, meu caro Antônio Lupe. 11h30, repórter CBN. Aí sim, na volta, toda a repercussão da eliminação do Santos, a classificação do Palmeiras, preparação de Corinthians e São Paulo com Gabriel Dudziak. Repórter CBN. Sexta-feira, 23 de maio de 2025. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o governo não vê problema em corrigir a rota de decisões, mas disse que o recuo parcial no aumento do imposto sobre operações financeiras pode exigir um ajuste no contingenciamento superior a 30 bilhões de reais, anunciado ontem. A gestão Lula revogou a alta da alíquota para aplicações de investimentos de fundos nacionais no exterior, que passaria a ser de 3,5%. Com a iniciativa, a alíquota zero está mantida nesses casos. Haddad diz que a medida foi revista em razão de alertas de agentes financeiros.
Parte do mercado interpretou o aumento do imposto como uma tentativa de desestimular investimentos no exterior, uma forma discreta de controle de capital para conter a saída de dólares do país e, indiretamente, o câmbio. De acordo com o anúncio feito na quinta-feira, o aumento do IOF tinha o objetivo de arrecadar 20 bilhões e meio de reais adicionais em 2025 e 41 bilhões em 2026. Segundo a Haddad, os cálculos ainda não foram refeitos depois da revisão. No momento, a Bolsa de Valores de São Paulo opera em queda de 0,72% aos 136.287 pontos. O dólar comercial está em alta de 0,64%, negociado a R$ 5,69. O euro vale R$ 6,45, elevação de 1,16%. Hugo Calderano volta a jogar daqui a pouco no Mundial de Tênis de Mesa realizado em Doha, no Catar. O brasileiro vai enfrentar um adversário da Coreia do Sul ao meio-dia pelo horário de Brasília, nas quartas de final da competição. Calderano avançou depois de superar o nigeriano Quadri Aruna por 4-0 em menos de 30 minutos. Ele é o único representante do Brasil no torneio após a eliminação de Bruna Takahashi nas oitavas de final. No horário de Brasília, 11h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. Chevrolet. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. 8h34 é o CBN Esportes. É verdade, Eliel que está no... O Eliel quase foi de arrasta também. Não, o estúdio tá parecendo um departamento médico, Departamento. né? Se jogar uma de pirona aqui, vira briga, né? Vira uma guerra. Olha lá. Falando nisso, você não postou stories? Verdade. É verdade. Não fala? Por que você teve postou gracinha? stories? Não, porque eu errei, né? errei feio. Fui dormir triste, pé da vida com o meu Santos. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, demorar pra fazer 3 gols. Fazer um gol num time daquele lá, poxa, carteira gorda, hein, velho? Pelo amor de Deus, hein? Só tem black aí. Só, cara. Mas a gente tava conversando fora do ar aqui, a importância de se cuidar, né? A galera toda da nossa equipe foi fazer exame e deu ruim pra todo mundo. Tem que se cuidar, tem que fazer check-up. Agora, uma coisa me assustou ontem, se me permite, Carlão. O Neymar tá muito fora de forma, né? Sim. Mas ele é muito acima dos demais, Diferente, né? muito Aquele chutinho que ele acima deu, o dos cara demais. pegou no Não, canto. o cruzamento dele na última bola foi cruzamento pra fazer gol. Ele só queria que alguém colocasse a bola ali, a cabeça na bola. Tiquinho, né? Era uma pessoa só pôr ali. Eu acho que se o Santos agora só com o Campeonato Brasileiro e se dedicando para sair da zona do rebaixamento, se o Neymar estivesse focado e querendo realmente ajudar o Santos... Mas ele não fica. Não vai, Eu acho ele que não vai fica, ficar também, não. Só com o Brasileirão ele não fica. Mas sabe o que atrapalha o Neymar? São as atitudes dele. Ele não tinha a menor necessidade de mandar a torcida do CRB ficar quieto. Cara, desce pro vestiário e vai embora, entendeu? Ele se apega Aí muito o segurança a isso, né? dele empurra um repórter. Se eu fosse o repórter, eu dava queixa. Não, mas eu dava queixa posso ser honesto a você? o segurança. Eu entendo. Não precisa. Mas eu vou falar um negócio Eliel. pra você. Eu gostaria que todas as federações tivessem o mesmo nível de organização. Nada contra a Federação Alagoana. Mas nesse pra tirar momento, sim. foto. Gente, o Neymar entrou em campo, as Nossa, pessoas mãe. tirando foto com ele. Repórter. A gente sofre um boicote danado aqui no gramado. Malemar consegue pegar o celular na mão. Porque já aqui em vem um São fiscal Paulo da dá problema, federação. né, Lupe? Não, aqui em São Paulo a gente não ia nem chegar perto. Cara, essa é a grande verdade. Mas assim, repórteres andando do lado dele, filmando ele. Pô, mas que isso? É o protocolo deles, entendeu? Agora, o mas segurança impor a mão no peito de um repórter e empurrar,
Aí não. E é torneio da CBF, isso né? Eu tô de acordo com você. Regional. Mas eu tô dizendo assim, o excesso não blinda. Pô, a gente não consegue fazer uma entrevista aqui no Campeonato Brasileiro, qualquer competição que seja no estado de São Paulo, porque a federação é extremamente rígida quanto a isso. Aí o Neymar entra em campo ontem, a menina foi quase junto com ele até o banco de reservas, cara. Acho que tudo tem limite, entendeu? Tá Exato. ali, tá tudo tem limite. Não tô defendendo o Neymar, mas também, pô, o cara não consegue ir pro banco, cara. Que fica um monte de gente na hora em cima. Do jogo, né? Na hora do é o jogo. trabalho do cara. Agora, se ele tá num shopping e tal, beleza. Agora o cara tá lá no jogo, aí fica 2, 3 com o repórter pediu pra tirar foto com ele no caminho do banco de reservas. E ele dá atenção, né? Ele dá, cara. Ele tirou foto com todo mundo ontem de novo. Mas assim, tudo isso influencia, né? Tudo isso é um popstar realmente, né? Na saída do hotel teve tumulto também, né? Multidão tentou invadir o hotel, lá onde o Santos estava. A gente tirou tem um foto termômetro aqui, até a pauta já. A gente tem um termômetro aqui, muita gente critica o Neymar e é um cara que ele gera esse tipo de situação. Mas eu acho que a maioria gosta, né? Gosta. Eu acho que a maioria gosta. Mas também ele gera isso, né? Mas eu acho que é 880. Nomes da geração dele, Messi e Cristiano Ronaldo. Não tem isso, né? Não tem essa. Mas assim, eu não vou nem falar, eu perdi as palavras. O Santos. Zé Ivaldo, hein, batendo pé. Mas esse eu torci pra perder, porque é muito mala. Precisa ter saltinho de humildade. Não jogou com ninguém. É muito mala. Esse perdeu, eu torci, eu sou santista e torci pra ele perder o pênalti, pra ele dar uma baixadinha de bola. Não jogou em lugar nenhum. A gente falava antes também que momento tá o futebol alagoano, né? Os dois classificados, CSA e CRB. Um contra o Grêmio, outro contra o Santos. Os dois, inclusive, estão na zona de rebaixamento. Grêmio e Santos. 11h38. Vamos pincelar mais um pouquinho aí do futebol paulista. Já falamos um pouco do Santos, mas precisamos repercutir o Palmeiras e a preparação do São Paulo e do Corinthians. Gabriel Dudziak. Em Maceió, Santos e CRB tinham um confronto aberto por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Como haviam empatado por 1-1 na ida, quem vencesse avançaria. O primeiro tempo foi bastante equilibrado e os dois times tiveram chances, enquanto a etapa complementar tinha domínio do CRB até os 20 minutos, quando o técnico santista Kleber Xavier mandou a campo Neymar. Em 3 toques na bola, o camisa 10 criou 3 chances de gol e na reta final ainda finalizou para mais uma defesa do goleiro Matheus Albino. A decisão da vaga foi então para os pênaltis e o CRB levou a melhor, 5-4. O Santos está eliminado da Copa do Brasil e Kleber Xavier afirma que os erros cometidos na ida cobraram seu preço. Não conseguimos definir bem o jogo no primeiro jogo em casa, trouxemos para cá com chances ainda, mas não conseguimos. A dor é grande, a dor é hoje, a dor é essa noite, é dificuldade muito grande para esse momento e seguir trabalhando. Não tem outra palavra. O Palmeiras, por sua vez, está classificado às oitavas de final da Copa do Brasil. Em casa, o Alviverde dominou o primeiro tempo completamente contra o Ceará e praticamente não sofreu na defesa. No início da segunda etapa, o Alviverde seguiu em cima do rival e depois de bastante tentar, foi recompensado aos 21 com Estevão de pênalti. 3 minutos depois, Estevão ampliou e no fim do jogo, Flaco Lopes fechou o jogo em 3-0. O técnico Abel Ferreira não concedeu entrevista coletiva em razão de um compromisso pessoal. Nesta sexta, o São Paulo faz os ajustes finais antes de enfrentar o Mirassol no sábado no Morumbi. O volante Marcos Antônio e o atacante Luca, lesionados, seguem como dúvidas. Dessa forma, o time tricolor deve ser o mesmo que iniciou o duelo contra o Náutico na última terça. Também no sábado, o Corinthians encara o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Em processo de recuperação de lesões, os jogadores Mateuzinho, Rodrigo Garro e Memphis Depay fizeram parte dos trabalhos nesta quinta e têm chances de viajar para encarar o Galo. De São Paulo, Gabriel Dudziak. 11h40, já falamos aí do Santos. Ô Fábio Scheibe, vamos repercutir a vitória do Verdão 3-0 em cima do Ceará, Fabião. É o momento... Opa... Pode ir. É o momento que a torcida do Palmeiras tem que aproveitar para dar o adeus a Estevão, né? Está chegando ao fim, né? Depois da Copa do Mundo de Clubes, ele deixa o Palmeiras. Aqui no Brasil são os últimos jogos, né? Principalmente no Allianz Parque. O Palmeiras joga mais 2 vezes até a saída do Estevão. E o cara é muito diferente ontem. Apesar de ter perdido o pênalti, sofreu o pênalti, né? Que acabou cometendo, que acabou batendo, acabou errando, mas na sobra do goleiro ele marcou o gol. E o segundo gol é um golaço. Né? Ele foi pedalando, driblando todo mundo ali, enfiou uma bomba no gol, um golaço no ângulo.
Ele é um moleque que tem um futuro brilhante pela frente também. O Palmeiras vai sentir muito a falta dele, mas a questão do Palmeiras é que o Palmeiras engrenou na temporada, né, Carlão? Desde aquele jogo da final do Paulista contra o Corinthians, o segundo na Arena Itaquera, na Neoquímica Arena, são 15 jogos com 14 vitórias do Palmeiras. O Palmeiras está realmente muito bem agora na mão de Abel Ferreira, que consegue rodar o elenco. E 7 vitórias consecutivas. O Abel tem usado muitos jogadores e o Palmeiras chega forte no meio da temporada. Nossa, um jogaço domingo contra o Flamengo, hein? Vai ser jogo bom, hein? Que jogaço. Vou ficar com saudade do Estevão, para quem gosta de futebol. Meu Deus do céu. E outra, né? A gente brinca. O pênalti ele errou, mas fez, né? Fez. Errou, mas fez. A gente brinca aqui do Yuri Alberto e o Estevão também, né? Um menino legal, né? Legal. Você percebe, ele não fica provocando. Não. Leva pancada e aguenta o tranco, não catimba. 18 anos, ele é um menino do bem, cara. Ele é um menino do bem. 18 anos, imagina. Tem, assim, uma energia muito boa, o garoto Estevão. Pô, que ele tenha boa sorte lá no Chelsea. Vai pra um time, eu não sei, cara. Ainda desconfio, assim, se ele já vai chegar arrebentando. Acho difícil ele chegar arrebentando, mas a gente espera que ele possa aí ter um bom início lá nos Blues de Londres. Vamos dar mais um giro? Opa! Girando! Bom dia, Guilherme do Ouro Verde, aguardando o programa do Arena pra ver a cara do Zeca Seca. Zeca Seca. Já veio aqui dar uma palhinha, né? Fala, Carlão, quem é melhor hoje? Neymar... eu vou fazer a pergunta do João, tá? Espigolon. Fala, Carlão, quem é melhor hoje, Neymar ou Estevam? É o João Leonardo Espigolon de Americana. Futebol é momento, o Estevam hoje tá jogando, né? Bom dia, Paulo de Valinhos. Um grande abraço a todos. O Palmeiras continua muito forte, hein? Será que vem título mesmo por aí? O Brasileirão tá com cara. Tem o Flamengo aí, que eu acho que é o time que pode incomodar, mas hoje o Palmeiras é mais competitivo. Bom dia, sábado. A Macaca ganha de 2-1. É o Wilson da Rocha que tá mandando mensagem pra gente. Se fosse Corinthians que fosse eliminado pelo modesto CRB, caía até o presidente. É o Thiago do Vida Nova, aqui em Campinas. Não fala que caiu o presidente foi indiciado. Tá na corda bamba. Muito longe do timão antigamente. Muito longe do timão de antigamente. Vive do passado. Essa vinda do Neymar acabou por soterrar o Santos de vez. Hoje é apenas um simples clube do interior paulista. E pior, super endividado. Já era. É o Pedro de Jundiaí que mandou a mensagem. Ó o Marco Antônio de Carvalho, do Botafogo. O Santos é um futuro Guarani ou Ponte Preta da vida. Vai cair para a Série B novamente, quem sabe em 2027 encontra a Ponte Guarani na Série C. Enquanto isso, tem jornalista babando ovo pro Neymar, que não está nem aí pro Santos e pro futebol. Nossa, esse aqui... Tá bravo, hein? Olha, mas foi com uma vontade pra... Tá nervoso, né? Sextou. Bom dia, amigos. Alexandre Palmeirense. Palmeiras chega na final da Copa do Brasil? De molho com labirintite forte. Abraço. Ixi, isso aí é ruim, hein? Boa recuperação. Quem vai responder essa? É candidato, né? Tem um sorteio agora. O problema é que tem outro campeonato, né? depois do meio do ano, né? Tem essa parada aí que vai mudar muita coisa. Tem janela, tem a própria preparação. É um candidato, também. né? Sim. O Sérgio Coleta mandou uma foto nossa aqui no estúdio do YouTube, que inclusive é comandado por Samela Deep. Bom dia, amigos. Agora parado na hora do almoço para assistir ao vivo. Opa! Amigos, bom dia. E o Brazão merece convocação para a seleção? Ele é um bom goleiro. Bom goleiro, Gabriel Brazão. Encostou lá o João Paulo, né? Tudo bem que a lesão atrapalhou o João Paulo, mas o João Paulo era uma referência no Santos e não tem espaço. Assim como o John também não tem muito espaço, né? Saiu bom do goleiro, Santos. John também. Bom goleiro. O Derivaldo Souza tá... fez quanto hoje? Ele tá saindo lá do Ceasa. Acho que ainda não treinou. Deve ter prova no final de semana aí. Tira o pé no final da... concentração. O Rodrigo Delboni, Estevam é terrível. Mandou uma bandeira do Palmeiras aqui. E a última para encerrar. Bom dia, Neymar agora é só mídia. Afundou o peixe e vai afundar a seleção. Porém, parem de bajular. É o Lindomar. Paulínia, de Paulínia. Opa, grande Paulínia. Ô, Carlão, antes de falar de Ponte Preta e Guarani também, esse ouvinte que tá em casa aí, tá se recuperando, pode curtir um jogaço hoje. Tem decisão do Campeonato Italiano, né? Exatamente, 2 jogos foram antecipados pra hoje, né? Porque o Napoli é líder da competição, encara a Inter de Milão. A Inter de Milão tem aquela final da Champions League na próxima semana. Então, Napoli e Inter decidem hoje quem será o campeão italiano. O Napoli buscando o 4º Scudetto e
a Inter de Milão também buscando mais um título na temporada. O Napoli joga contra o Cagliari em casa às 3h45. 3h45 também. A Inter vai visitar o Como. No momento, o Napoli tem 79 e a Inter tem 78. Caso os dois empatem em número de pontos, ou seja, o Napoli empate essa partida e a Inter vença, vai dar um empate técnico, tem uma partida extra pra decidir o campeonato beleza. italiano. Aí vira final mesmo. É muito legal. Faz uma pizzaiada. Será na segunda-feira, inclusive. Hoje é dia que o Fábio Chaves chega lá no andar de Galassi, lá no ON, né? Isso, e pega. Ô, Galassi, vamos lá embaixo assistir o jogo, cara. Ele tem pouca coisa pra fazer, né? Galassi é um cara muito legal. 11h46, um rápido intervalo e na volta a gente vai falar sobre a macaca e tem um material legal também lá do Náutico Capibaribe. CBN Esportes Campinas. A luta contra o mosquito não para e o maior perigo pode estar dentro de casa. Precisamos de todos para eliminar os criadouros. Verifique e limpe regularmente qualquer recipiente que acumule água, como vasos de plantas, bandejas de geladeiras, calhas, potes de águas dos animais, garrafas e ralos abertos. Atenção também para a limpeza de quintais e áreas externas. E se identificar algum criadouro no entorno do seu bairro, notifique a prefeitura da sua cidade. A luta contra o mosquito não para e é um compromisso de todos nós. Iniciativa EPTV. Final de semana com o Futebol Globo CBN Campinas em campo. A Ponte Preta viaja até Recife para enfrentar o Náutico no Estádio dos Aflitos. Ponte Preta, Náutico. A bola rola às 5h da tarde e Carlos Cabela vai narrar as emoções do jogo com os comentários de Gabi Castro. E na segunda-feira é a vez do Guarani entrar em campo. O Bugre enfrenta o Figueirense no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Guarani e Figueirense. A bola rola às 7h30 da noite. Carlos Cabela dá o recado com os comentários de Carlão de Freitas. Futebol Globo CBN, pode ligar porque aqui tem jogo. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. As coisas mais valiosas do mundo não têm preço. Doar sangue é um ato de amor, é um gesto solidário que devolve a quem precisa o bem mais precioso que existe no mundo, a saúde. Dê esse presente a alguém. Ligue para o Hemocentro ou banco de sangue mais próximo e agende sua doação. Eles estão de braços abertos para proporcionar uma experiência segura e confortável. Doe sangue, doe vida. Iniciativa CBN Campinas. A cada ano. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. IGA Atacado. Há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. O SESI Bauru anunciou a renovação do líbero Douglas Pureza por mais uma temporada. O atleta de 28 anos vai para a 5ª temporada consecutiva na equipe e a 9ª no projeto. O SESI Bauru perdeu um jogador importantíssimo, né? O Darlan, que deixou a equipe. A luta contra o mosquito não para e o maior perigo pode estar dentro de casa. Precisamos de todos para eliminar os criadouros. Verifique e limpe regularmente qualquer recipiente que acumule água, como vasos de plantas, bandejas de geladeiras, calhas, potes de águas dos animais, garrafas e ralos abertos. Atenção também para a limpeza de quintais e áreas externas. E se identificar algum criadouro no entorno do seu bairro, notifique a prefeitura da sua cidade. A luta contra o mosquito não para e é um compromisso de todos nós. Iniciativa EPTV. 11h50. Antônio Lupe, agora tudo sobre Náutico e Ponte Preta amanhã às 17h, às 5 da tarde nos Aflitos. 7ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O Macaca tenta manter a liderança da competição.
joga contra o Náutico nos aflitos e o zagueiro /volante Emerson Santos fala sobre o duelo contra o Timbu. Eles vão jogar em casa, né? Eles têm essa vantagem de estar com o seu torcedor dentro de casa. Eu vi que logo no começo eles ficaram com a menos, tiveram um pouco de dificuldade, até porque o gramado estava pesado, né, lá. Mas, cara, a gente vai montar a nossa estratégia aqui pro jogo e a gente vai querer fazer o que o professor Alberto vai colocar pra gente fazer e a gente vai tentar fazer da melhor maneira lá. Eu acho que quando a bola rola ali, o que manda é quem tiver mais vontade ali, né, dentro do campo ali. Talvez o fato deles estarem jogando em casa possa pesar um pouco, mas a gente vai estar bem focado. A gente sabe o que a gente quer na competição. A gente teve uma derrota, mas a gente continua líder, né? E a gente quer manter isso. Cara, cada jogo a gente tem uma estratégia, né? O professor Alberto tem esse papel muito, muito bom, assim, que ele consegue dar as ideias dele pra gente, a gente consegue executar dentro do campo. Acho que esse jogo não vai ser diferente. Ele ainda tem algumas coisas para passar pra gente e a gente vai tentar fazer dentro do campo lá da melhor maneira. Tá aí o Emerson Santos, a Ponte que deve ter como principal novidade Gé no comando do ataque, ao lado do Jean Dias, o Gé voltando a ser titular depois do longo período que passou no departamento médico. Danilo Barcelos também deve ser uma novidade no time, atuando ali como um terceiro zagueiro, e o Léo Oliveira na vaga do Dudu, que está suspenso. E esse Timbu, vamos ficar de olho no adversário, Carlão? Opa! De olho no adversário. E quem traz os detalhes do Náutico é o repórter Anderson Gomes, da CBN Recife. Grande abraço, Antônio Lupe, um abraço aos ouvintes da CBN de Campinas. Olha, falando aqui direto da capital pernambucana, porque amanhã tem jogo importante pela Série C, jogo em que o Náutico vai encarar a equipe da Ponte Preta. O Náutico que vem de uma semana meio que de ressaca, já que perdeu a vaga na Copa do Brasil, no jogo em que o torcedor foi mobilizado. Tivemos um grande público, mais de 16 mil torcedores, o maior do clube na temporada, e uma renda que beirou 1.600.000. Uma festa muito bonita, muito grande, mas não foi o suficiente para que o Náutico pudesse garantir a classificação na Copa do Brasil. Agora se volta completamente para duas competições: o Brasileiro da Série C, como também a Copa do Nordeste, ela está em andamento. A última rodada será concluída no início de junho, isso em relação à primeira fase. Mas em termos de Série C, depois da contratação do técnico Hélio dos Anjos, ele veio no lugar do Marquinhos Santos, que não fez um bom trabalho. O Hélio vem naquele processo de recuperação do time. Tirou o Náutico já da zona do rebaixamento e está muito próximo de colocar dentro da zona de classificação para a próxima fase. E esse jogo é considerado fundamental. É o jogo que pode já levar o Náutico para ficar entre as 8 melhores equipes. O técnico Hélio tem problemas, ele tem lidado com isso desde a sua chegada, contusões, jogadores que se machucaram seriamente. A principal contratação, o atacante Vinícius, teve uma lesão no menisco. O atleta ainda está no processo de recuperação, mas completamente fora de possibilidade para esse jogo de amanhã. Perdeu Fábio Alemão, ligamento cruzado, só para a próxima temporada. Luiz Paulo, também outro jogador que se machucou seriamente, ligamento cruzado, ele é lateral esquerdo, titular absoluto, também está fora da temporada. Além do atacante Paulo Sérgio, que é ídolo aqui do torcedor do Náutico, e vem em sequência de contusões. A última agora foi de músculo. Ele não pôde atuar contra o São Paulo, nem provavelmente vai poder atuar amanhã diante da Ponte Preta. Está concluindo a transição para poder ficar liberado para esse jogo. A provável formação do Náutico deve ser a mesma que jogou contra o São Paulo e que vem numa sequência de 3 jogos agora com a mesma formação, apesar das contusões. Muriel no gol. O Arnaldo, que saiu machucado no intervalo do São Paulo, recuperado, vai para a partida, então o Arnaldo vai jogar na lateral direita. Carlinhos, Rayan e Igor Fernandes, a zaga completa com essa formação. O meio-campo vai ter o Auremi, Marco Antônio, Patrick Alain, na frente, Kelvin, Bruno Mezenga, não está vivendo um bom momento, mas será mantido. E do lado esquerdo do ataque, mais uma vez, a presença do Marquinhos, jogador recém-contratado, que já fez alguns bons jogos, será mantido, portanto, para esse jogo. Essa é a formação do Náutico, muito provável para a partida de amanhã, 17 horas,
aqui na capital pernambucana. Náutico baixou o preço do ingresso para tentar trazer um grande público. Com informações do Clube Náutico Capibaribe, Anderson Gomes, da CBN Recife, para a CBN Campinas. Grande abraço. Grande Anderson Gomes, o rei do Aflitos, hein? Mandando Anderson. aqui as informações. Que belo boletim, hein? Mais detalhado, teve todas as informações, inclusive essa é uma informação preocupante, né? Baixou o preço dos ingressos. Imagina ou seja, o Caldeirão. Nossa. A outra também é que o Bruno Mezenga não vive uma boa fase, né? Quer dizer que amanhã pode ser que saia da... Tem vários ex, né? O Arnaldo, lateral direito, o Rayan. O Paulo Sérgio não joga, né? Paulo Sérgio não joga, Auremir pelo Guarani, né? Volante, que jogou aqui em Campinas. O Vinícius, atacante, ex-Palmeiras também. Palmeiras, Vini Show, né, Fábio? Teve uma época que ele ficou, até segurou essa marca durante muito tempo. Foi o jogador mais jovem marca gol com a camisa do Palmeiras, depois o Hendrick pegou essa marca dele. Mas jogo difícil. Não vejo a Ponte como favorita, apesar dela ir a Recife com a liderança do campeonato. O Náutico saiu fortalecido dos duelos com o São Paulo e a torcida animada, né? Deu pra perceber no duelo com o Tricolor nesta semana, e a Macaca vai sofrer pra pelo menos trazer um pontinho. Se conseguir esse um pontinho, eu acho importante, hein? Acho claro. Muito complicado aí pra Ponte, que ela vai ter que jogar muita bola aí pra equilibrar as ações. Você esqueceu do principal, Hélio dos Anjos, né? Hélio dos Anjos, tem muita história aqui na Ponte, marcou muito, a torcida gosta muito do Hélio, e amanhã ele é a segunda vez, né, Lupe? Contra pelo Paysandu também, ele já enfrentou a Ponte Preta amanhã, 5 da tarde, lá em Recife, Estádio dos Aflitos. 11h57, Bugrão? O Bugre joga só na segunda-feira, né? Enquanto isso, a diretoria tá buscando reforços, né? Jogadores para reforçar o elenco do técnico Marcelo Fernandes. E quem tá na pauta... João Paulo. A gente até comentou que era um provável reforço, meia, camisa 10, ex-Ponte Preta, Avaí. Acertou com o Paysandu. É aquilo que a gente falava sobre a concorrência, né? Que os clubes da Série C enfrentam. A diretoria tá de olho naquele Andrei Quirino do Santos, que é o menino da base, é uma das promessas do Santos, mas... Filho do nosso companheiro. Isso, o pai Ademir Quintino, que faz parte da crônica lá de Santos, né? E é um jogador que interessa ao departamento de futebol do Bugre. O Coutro, né? O jogador, o zagueiro, Léo Coutro, que inclusive foi titular contra o Floresta, falou desse momento conturbado lá no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Acho que o discurso interno, ele é igual. Acho que nós jogadores e comissão, a gente pensa todo mundo junto, todo mundo tem o mesmo pensamento em relação a tirar o Guarani dessa situação. A gente está muito estressado com essa situação também, a gente está se cobrando muito, pode ter certeza. E isso é uma pauta que a gente fala bastante, de entender a divisão, de esquecer a arbitragem, independente se está prejudicando ou não. Mas a divisão é essa, é jogo duro, às vezes a gente pega uma arbitragem que não nos favorece, mas a gente tem que virar a chavinha, porque, como você falou, são esses jogos que fazem a diferença lá na frente. É importante pontuar e a gente precisa se adaptar à divisão o mais rápido possível para tirar o Guarani dessa situação. E o jogo é um jogo direto contra o Figueirense, que conseguiu uma vitória na última rodada e está conseguindo caminhar dentro da divisão em relação aos últimos jogos, coisa que o Guarani ainda tem enfrentado dificuldade para entender um pouco essa Série C do Campeonato Brasileiro, e por isso está na zona do rebaixamento. Tá demorando para entender, né? Já passou da hora. O Léo Coutro ganhou a oportunidade contra o Floresta, né? A defesa não tomou gol, apesar de algumas falhas, a expulsão do Alan Santos, e o Léo Coutro deve jogar contra o Figueirense. Fabião, é chovendo molhado, mas não pode deixar passar esta segunda-feira aí no duelo contra o Figueirense, né? 1/3 da competição já, né, Carlão? 1/3 da competição, o Guarani tem que se recuperar aí, principalmente jogando em casa contra um concorrente direto. Figueirense, apesar de ter saído da zona de rebaixamento, vai estar lutando contra a zona de rebaixamento. O Guarani, com essa vitória, pode passar novamente o Figueirense. Não tem que pensar duas vezes, né? Tem que ganhar esse jogo de qualquer forma, seja da forma que for. Professor Pintado, Antônio Lupe, estará de volta ao Brinco de Ouro. Pintado que acompanhou as finais da Série A2 em loco. Inclusive, conversamos com ele lá em Dayatuba. Ele estava lá, acompanhou de perto o jogo do título do Capivariano, lá no estádio Ítalo Mário Limões. Faz um trabalho de recuperação, né? No Figueirense, venceu o Ituano, né? Isso, venceu o Ituano, mas lá tem um processo de SAF que também não deu certo. Nossa, é bem confuso. É bem confuso. Amanhã, já o Arena, né? Às 4 da tarde tem o Arena.
É amanhã. Futebol Globo CBN. Náutico e Ponte Preta. Você tá de folga, né? Pô, que vida boa, hein, cara? Fim de semana. E domingo tem Palmeiras e Flamengo, hein? Nossa, que jogaço, hein? Que jogaço. Aliás, quero desejar aqui parabéns pra Valmir Bortoleto. Ontem foi aniversário dele. Ontem não falou nada? Não avisou ninguém. Ah, Valmir, pelo amor de Vamos Deus. fechar com os parabéns, né? Valmir, hein, Valmir? CBN Esportes Campinas.